Sejam bem-vindos ao Byte Coffee Rádio, o seu refúgio para a liberdade. Aqui a gente fala de filosofia, economia, tecnologia e desenvolvimento pessoal. Pegue seu café e vamos nessa! Episódio 2: Moeda e inflação. Galera, tudo bem? Vocês estão bem? Eu estou bem. Então vamos lá pro segundo vídeo. Só relembrando que eu vou gravar aqui, será um áudio e eu farei ele sem cortes. Então, se por acaso eu errar, falhar com a dicção, o que eu vou fazer várias vezes, eu vou acabar voltando. Ou se eu errar alguma palavra também e perceber, eu vou voltar também. Então será sem cortes, beleza? Vamos lá. Vamos pro vídeo. Se você já sentiu que seu dinheiro desaparece mais rápido do que deveria, mas não porque está gastando de forma descontrolada, você acaba de perceber um dos maiores truques da economia moderna, a inflação. Diferente do que dizem por aí, inflação não é simplesmente os preços subindo. É o seu suado dinheiro sendo desvalorizado enquanto políticos e banqueiros centrais fingem que está tudo sob controle. Nesse vídeo hoje vamos explorar como a inflação funciona, quem se beneficia com isso, spoiler, não é você, e como se proteger desse golpe silencioso. Pegue seu café ou sua água antes que fique ainda mais caro e venha entender por que seu poder de compra está derretendo igual sorvete no sol. Capítulo 1: O que é moeda e por que ela existe? Imagine um mundo sem dinheiro. Você trabalha consertando computadores, mas só consegue trocar seu serviço por bananas. O problema? Você odeia bananas, então você precisa encontrar alguém que queira um computador consertado e que ao mesmo tempo tenha algo que você realmente queira. Esse é o caos do escambo, um sistema que funciona mais ou menos como uma venda de garagem desorganizada. A moeda surgiu para resolver esse problema. Antes dela, as pessoas trocavam bens diretamente, mas isso exigia uma dupla coincidência de desejos. Ou seja, as duas precisavam querer exatamente o que a outra tinha para oferecer. Imagine um padeiro precisando de sapatos. Ele teria que encontrar um sapateiro que estivesse coincidentemente com fome e que quisesse pão no lugar do pagamento. Se esse sapateiro quisesse carne em vez de pão, o pobre padeiro teria que sair caçando um açougueiro antes de conseguir seus sapatos. Como solução, certos bens começaram a ser aceitos como intermediários universais de troca. Primeiramente concha, sal, gado, metais preciosos. Com o tempo, o ouro e a prata se destacaram, pois eram raros, divisíveis e duráveis e fáceis de transportar também. Essa aceitação natural do ouro como dinheiro não foi imposta por nenhum governo, simplesmente aconteceu porque fazia sentido econômico. Como diria Ludwig von Mises, abre aspas, se a moeda surgiu de um processo de mercado, então seu valor foi determinado por esse mesmo mercado, fecha aspas. Mas aí veio o Estado e percebeu que poderia se infiltrar nesse sistema. Reis e governantes começaram a derreter moedas de ouro e misturá-las com metais menos valiosos, para cunhar mais dinheiro, sem ter o mesmo ouro. Isso era inflação e sua forma mais primitiva. O economista Murray Rothbard descreveu esse truque de maneira brilhante. Abre aspas, a inflação não é a alta geral dos preços, como geralmente dizem, mas sim um aumento na quantidade de dinheiro e crédito. Ou seja, a trapaça começou há séculos atrás e continua até hoje, só que agora feita por bancos centrais e impressoras de dinheiro ao invés de forjas reais. Vamos lá, no próximo capítulo veremos como os governos transformaram essa prática em um mecanismo sofisticado de roubo legalizado. Capítulo 2: A ascensão dos bancos centrais e o monopólio da moeda. Se existe uma coisa que os governos odeiam, é a ideia de que pessoas possam usar um dinheiro como elas não controlam. Afinal, como eles poderiam financiar guerras, sustentar burocracias inchadas e distribuir benefícios em troca de votos se tivessem que respeitar um padrão monetário sólido? Não sei.
Foi assim que nasceu a ideia de um banco central, uma instituição que detém o monopólio de emissão de dinheiro que pode manipulá-lo à vontade. Mas essa história não começou ontem. Durante séculos, reis e governantes tentaram controlar a moeda para financiar seus excessos. Na Roma antiga, por exemplo, o governo começou a reduzir a quantidade de prata nas moedas para produzir mais dinheiro, sem precisar minerar mais metal. O resultado? Inflação desenfreada e um colapso econômico que ajudou a enterrar o Império Romano. Séculos depois, a mesma prática continuava, só que com um novo nome e roupagem mais sofisticada. No início do século XX, um grupo de banqueiros e políticos influentes se reuniu secretamente em uma ilha chamada Jekyll, na costa dos Estados Unidos. O objetivo? Criar uma instituição que lhes desse controle absoluto sobre o dinheiro e sobre o crédito. O resultado desse encontro foi o Federal Reserve, o Fed, criado em 1913 com promessas de estabilizar a economia e evitar crises financeiras. Claro, o que eles realmente fizeram foi garantir que os bancos nunca mais quebrassem sozinhos. Agora o governo poderia resgatá-los sempre que fosse conveniente. Como dizia G. Edward Griffin, abre aspas, o Federal Reserve não foi criado para servir o povo, mas sim para proteger os interesses dos banqueiros. O conceito do Banco Central logo se espalhou pelo mundo, sempre acompanhado de belas justificativas: estabilidade financeira, crescimento econômico, proteção contra crises, mas a verdade é bem diferente. Como um Banco Central no controle, o governo ganhou o poder de imprimir mais dinheiro, criando a inflação e a desvalorização da moeda, manipular os juros, encorajando bolhas econômicas que inevitavelmente estouram, endividar-se sem preocupação, porque agora eles mesmos podem financiar seus déficits. O economista Ludwig Mises descreveu essa dinâmica com precisão. Abre aspas, a única instituição que ao quebrar tem a audácia de tributar seus cidadãos para cobrir suas próprias perdas. Rapaziada, fecha aspas. E assim os bancos centrais transformaram a inflação em um negócio lucrativo para o governo e para o sistema bancário, à custa do cidadão comum, que vê seu poder de compra evaporar lentamente. No próximo capítulo veremos como esse mecanismo funciona na prática e como ele rouba de você sem que você perceba. Capítulo 3: Como a inflação rouba sem você perceber. Imagine que você enterrou 10 mil reais no quintal, há 10 anos atrás, pensando, no futuro esse dinheiro valerá o mesmo, ou até mais. Agora, ao desenterrá-lo, você descobre que aqueles mesmos 10 mil reais compram muito menos do que antes. O que aconteceu? Você foi roubado sem que ninguém precisasse arrombar seu quintal. Esse é o efeito da inflação, um imposto invisível que corrói seu poder de compra. Mas como isso funciona? Vamos simplificar. No passado, o dinheiro era lastreado em ouro, ou seja, se um governo imprimisse mais dinheiro, ele precisaria ter a mesma quantidade de ouro nos cofres. Isso limitava o poder dos governantes de criar dinheiro do nada. Porém, quando os bancos centrais ganharam força e o padrão ouro foi abandonado, o jogo mudou. Agora o governo pode simplesmente apertar um botão e criar mais dinheiro digitalmente. Como Ludwig Mises alertou, abre aspas, não há meio mais sutil e mais seguro de derrubar a base existente da sociedade do que corromper a moeda. Fecha aspas. A consequência disso é que, ao aumentar a quantidade de dinheiro em circulação, o governo dilui o valor do dinheiro que já existia. É como se você tivesse uma jarra de suco e adicionasse mais água. O sabor enfraquece. Com o dinheiro acontece a mesma coisa. A cada nova nota emitida reduz o valor das que já estavam no mercado. Agora pense no que acontece com os preços. Você já reparou como um pão francês que custava 50 centavos alguns anos atrás agora custa 1,50 ou mais?
Isso não é porque o trigo ficou absurdamente mais caro, ou porque os padeiros resolveram aumentar seus lucros. Isso acontece porque o real perdeu o seu valor. E quem perde nessa equação? Você, no caso nós. Seus salários e economias não crescem na mesma velocidade que a inflação. Quem ganha com isso? O governo, porque pode se endividar sem se preocupar em pagar a dívida real. Ele só imprime mais dinheiro para cobrir os buracos. Os bancos também se beneficiam, e o setor financeiro, porque recebem esse novo dinheiro primeiro, antes que a inflação o dilua. Também os grandes devedores, porque pagam suas dívidas com dinheiro que vale menos do que quando contraíram um empréstimo. Já os cidadãos comuns como a gente, que poupam seu dinheiro honestamente, são os mais prejudicados. Se você guarda dinheiro na poupança esperando segurança, sinto lhe informar, mas você está perdendo dinheiro todos os dias sem perceber. Como Murray Rothbard ironizou, abre aspas, a inflação é o método pelo qual o governo confisca secretamente a riqueza dos seus cidadãos. Fecha aspas. No próximo capítulo veremos as consequências desse sistema inflacionário a longo prazo e como ele pode levar a crises econômicas devastadoras. Vou tomar uma água aqui, calma aí. O capítulo 4, o ciclo vicioso, inflação, crises e a dança das cadeiras econômica. Se a inflação fosse apenas um inconveniente que fazia os preços subirem um pouco a cada ano, já seria ruim o suficiente, mas o problema vai além. A inflação é a faísca que acende ciclos econômicos destrutivos, resultando em crises financeiras e desastres para quem não está do lado certo do sistema. Para entender como isso funciona, pense no seguinte: imagine uma festa onde o governo é o anfitrião e o Banco Central é o barman. No início, há pouca bebida e a festa está meio sem graça. O anfitrião, querendo animar as coisas, pede ao barman para encher o copo de todo mundo com um coquetel chamado crédito barato. As pessoas começam a se soltar, pegar empréstimos, investem, compram imóveis e o mercado parece estar em um eterno verão de crescimento. O problema? Esse crescimento é artificial, como o Ludwig Mises alertou, abre aspas, a expansão do crédito leva inevitavelmente a uma crise. A única alternativa seria interromper a inflação antes que ela leve a uma catástrofe. Fecha aspas. Mas ninguém quer ser o chato que desliga a música no meio da festa. Então o governo e o Banco Central continuam injetando mais e mais dinheiro na economia. Empreendedores, acreditando que há mais dinheiro real disponível, começam a expandir seus negócios. Pessoas compram casas, carros e investimentos, achando que tudo continuará subindo. Mas esse crescimento é baseado em dinheiro criado do nada e não em riqueza real. Então depende. A ressaca um dia vai chegar. Quando o mercado percebe que não há riqueza real sustentando essa expansão, a bolha estoura. Os preços dos ativos caem, empresas quebram, pessoas perdem empregos e, ironicamente, o governo e o Banco Central tentam resolver o problema com mais inflação. Ou seja, jogam mais bebida na festa para curar a ressaca. O que só adia a crise seguinte. Exemplos históricos não faltam. A crise de 1929, onde a expansão artificial de crédito levou a uma bolha que, ao estourar, destruiu milhões de empregos. A bolha das .com nos anos 2000, onde investimentos sem lastro real levaram a uma queda catastrófica. A crise de 2008, onde bancos inflaram o mercado imobiliário com crédito barato até que tudo desmoronou. A cada crise, os governos repetem o mesmo ciclo, resgatam bancos e grandes corporações com mais dinheiro inflacionário, enquanto a população paga a conta com perda de poder de compra e desemprego. Como Henry Hazlitt escreveu,
abre aspas, a arte da economia consiste em olhar não apenas para os efeitos imediatos, mas também para os efeitos de longo prazo de qualquer ato ou política, fecha aspas. No próximo capítulo vamos explorar como podemos sair desse ciclo vicioso e proteger nossa riqueza do grande esquema inflacionário, do famoso Leviatã. Capítulo 5. Como se proteger da inflação e parar de ser vítima do sistema. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que a inflação não é um fenômeno natural, como a chuva ou terremotos, por exemplo. Ela é um mecanismo criado e mantido por governos e bancos centrais, sempre a benefício dos mesmos grupos privilegiados. Mas a boa notícia é que existem formas de escapar desse roubo disfarçado. Primeiro, fuja do dinheiro de papel, como o diabo foge da cruz. O primeiro passo para se proteger da inflação é entender que dinheiro estatal perde valor ao longo do tempo. Você pode até gostar de ver sua conta bancária cheia, mas se todo ano seu poder de compra diminui, isso não é riqueza de verdade. Como Murray Rothbard dizia, abre aspas, o governo não precisa roubar dinheiro diretamente das pessoas para se financiar. Ele pode simplesmente imprimir mais dinheiro e roubar o poder de compra, fecha aspas. Então, onde vamos colocar nosso dinheiro para que ele não evapore? 2. Investimentos que resistem à impressão desenfreada de dinheiro. Vamos para o ouro e prata. Ao longo da história, esses metais preciosos sempre foram uma proteção contra moedas inflacionárias. Enquanto o papel moeda derrete, o ouro mantém valor. Foi assim no Império Romano, na Alemanha após a Primeira Guerra e em diversas crises modernas. Outro também seria o Bitcoin. Diferente de qualquer outra moeda digital, o Bitcoin é a única forma de dinheiro descentralizado e com emissão limitada, o que impede governos e bancos centrais de inflacioná-lo. Seu código é aberto, sua política monetária é previsível e sua rede é mantida por milhares de participantes ao redor do mundo, sem controle de uma única entidade. Como Satoshi Nakamoto escreveu, abre aspas, o problema fundamental do dinheiro tradicional é toda a confiança necessária para fazê-lo funcionar. Fecha aspas. O Bitcoin resolve esse problema ao eliminar intermediários e permitir que pessoas protejam seu patrimônio sem depender de bancos ou governos. Ele tem um limite máximo de 21 milhões de unidades, ou seja, ninguém pode criar mais Bitcoins para desvalorizar os que você possui. Além disso, o Bitcoin é o único ativo digital que funciona como dinheiro sem precisar de um dono ou uma empresa por trás. Ele é como o ouro da era digital, mas muito mais fácil de armazenar e transferir. Também temos os ativos reais, como imóveis, terras e empresas produtivas, porque elas podem manter o valor ao longo do tempo. O importante é fugir de ativos que dependem do governo para sobreviver. 3. Não confie em promessas do governo. Sempre que a inflação dispara, políticos aparecem na TV dizendo que vão controlar os preços ou ajudar a população, mas no final os culpados pela inflação são os mesmos que dizem que vão resolver o problema. Como Milton Friedman explica, abre aspas, a inflação é sempre e em toda parte um fenômeno monetário, fecha aspas. Em outras palavras, se o governo imprime mais dinheiro, a inflação acontece. Não existe almoço grátis. 4. Adote uma mentalidade austro-libertária. Se você quer realmente se proteger da inflação, precisa parar de acreditar que o Estado vai salvar você. A escola austríaca de economia ensina que o mercado, quando livre, equilibra oferta e demanda naturalmente, sem necessidade de um banco central manipulando a moeda. Como Mises dizia, abre aspas, o governo é o único instituto que pode pegar um bem tão valioso quanto o papel, enfiá-lo em uma impressora e torná-lo completamente sem valor. Fecha aspas. A inflação é um imposto invisível que o governo cobra sem precisar pedir sua permissão. Mas se você entender como ele funciona e buscar alternativas sólidas, pode evitar ser a vítima do jogo.
Capítulo 6: Hiperinflação. Quando o dinheiro vira papel de bala ou nem isso. Imagine que você está no supermercado e o preço do pão francês dobra enquanto você está na fila do caixa. Parece exagero. Pois é, mas tem gente que viveu isso na pele. Bem-vindo ao fascinante e aterrorizante mundo da hiperinflação, onde o dinheiro perde o valor tão rápido que você pode precisar de um carrinho de compras não para levar os mantimentos, mas para carregar o dinheiro até o caixa. O que é a hiperinflação? Hiperinflação não é só a inflação alta, é a inflação descontrolada, fora de qualquer noção de razoabilidade. Tecnicamente, o fenômeno ocorre quando a taxa da inflação ultrapassa 50% ao mês. Sim, ao mês. Em um ano, isso pode significar um aumento de milhares ou até milhões por cento nos preços. Basicamente, o dinheiro se desintegra diante dos seus olhos. Como isso acontece? A hiperinflação geralmente nasce quando governos descobrem que imprimir dinheiro é muito mais fácil do que resolver problemas estruturais. Afinal, quem precisa de responsabilidade fiscal quando se pode simplesmente rodar a máquina da Casa da Moeda e fingir que está tudo bem? O problema é que essa brincadeira fiduciária destrói o sistema de confiança na moeda. Se as pessoas percebem que o dinheiro perde o valor rapidamente, elas correm para gastar tudo o mais rápido possível, aumentando ainda mais o preço e criando um ciclo vicioso. Agora vamos para alguns exemplos históricos trágicos. Alemanha, 1923. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha decidiu que pagar suas dívidas da guerra seria mais fácil se imprimisse mais dinheiro. Uma má ideia. O marco alemão virou literalmente lixo. Os alemães começaram a carregar notas em carrinhos de mão para comprar pão e, em um golpe de genialidade econômica, algumas pessoas usavam dinheiro para acender fogueiras, já que era mais barato do que comprar lenha. Cotações surreais. No início da crise, $1 valia 4,2 marcos. No auge da hiperinflação, $1 chegou a valer 4,2 trilhões de marcos. Acredite se quiser, o funcionário alemão podia receber seu salário 3 vezes ao dia, porque se esperasse até a noite ele não compraria nem um chiclete. Zimbábue, anos 2000, quando todo mundo virou bilionário. E isso não significava nada. Robert Mugabe, o então presidente do Zimbábue, decidiu resolver os problemas econômicos do país imprimindo dinheiro sem parar. O resultado? A inflação atingiu incríveis 89,7 sextilhões por cento ao ano. Sim, existe um número chamado sextilhão, e sim, ele foi usado para medir essa... O governo chegou a emitir uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabueanos. O governo chegou a emitir uma nota de 100 trilhões de dólares zimbabueanos. O único problema, com essa nota você mal conseguia comprar um pedaço de pão. A crise foi tão absurda que o povo simplesmente desistiu da moeda local e começou a usar dólares americanos e até sacos de arroz como dinheiro. Venezuela, anos 2010. A inflação que destruiu o papel moeda literalmente. Na Venezuela, o governo decidiu que imprimir dinheiro resolveria todos os problemas. Parece familiar, não é? O resultado, em 2018, a inflação anual chegou a 1.700.000%. O dinheiro perdeu tanto valor que vendedores começaram a pesar notas ao invés de contá-las. Aliás, os venezuelanos começaram a transformar dinheiro em artesanato. Isso mesmo, as pessoas faziam bolsas, carteiras e até vestidos com cédulas, porque elas valiam menos do que o papel em que foram impressas. Para piorar, a escassez de produtos básicos fez com que um simples rolo de papel higiênico se tornasse um item de luxo. No final, o governo resolveu cortar zeros da moeda repetidamente para tentar esconder o desastre, mas o estrago já estava feito. E como essas crises terminaram? Algumas nem terminaram.
A maioria dos países que passou por hiperinflação ou ainda passa, teve que adotar medidas drásticas para se recuperar. Geralmente as soluções envolvem cortar zeros da moeda, o que dá um alívio temporário, mas não resolve a raiz do problema. Adotar uma moeda mais estável, como o dólar americano, por exemplo. Frear a impressão de dinheiro também. Tarde demais para quem já queimou pilhas de dinheiro no inverno. Reformas econômicas sérias, que os políticos só fazem quando não tem mais saída mesmo. Como evitar virar um caso de estudo de hiperinflação? Se tem uma lição que podemos tirar dessas histórias é que imprimir dinheiro descontroladamente nunca termina bem. Parece óbvio, mas governos continuam tentando. Se você vê políticos falando que dá para resolver problemas econômicos sem cortar gastos, apenas com mais dinheiro em circulação, fique esperto. A história já provou que essa ideia sempre termina do mesmo jeito. O povo pobre, os políticos ricos e o dinheiro virando decoração de Natal. Então, da próxima vez que alguém disser que basta imprimir mais dinheiro para acabar com a pobreza, lembre-se da Alemanha, do Zimbábue e da Venezuela. E se possível, tenha sempre um saco de arroz em mão. Vai que ela vira moeda de troca. Capítulo 7. Um mundo sem inflação. Utopia ou possibilidade real? Agora que já entendemos como a inflação rouba seu dinheiro e como se proteger dela, surge uma pergunta inevitável. Será que dá para viver em um mundo sem inflação? Ou isso é só mais uma utopia libertária? Como esperar que políticos cumpram promessas de campanha? Bom, para responder isso, precisamos imaginar um sistema onde o dinheiro não seja controlado por governos, nem por bancos centrais. O que aconteceria se não existisse um banco central? Nos ensinaram que sem um banco central para, entre aspas, controlar a economia, o mundo entraria em colapso. Mas será mesmo? Vamos ver alguns cenários. O dinheiro manteria seu valor real. Se o governo não pudesse imprimir dinheiro à vontade, as moedas seriam respaldadas por algo de valor real, como ouro, prata ou o próprio Bitcoin. Isso impediria a desvalorização contínua e manteria o poder de compra da população. Os preços refletiriam a realidade. Em vez de manipulação artificial da taxa de juros e da inflação, os preços se ajustariam naturalmente, baseados na oferta e demanda. Isso evitaria bolhas econômicas criadas por políticas monetárias irresponsáveis. Os políticos perderiam uma ferramenta de controle. Governos dependem da impressão de dinheiro para financiar seus gastos descontrolados. Sem essa possibilidade, teriam que se contentar com o dinheiro arrecadado via impostos, tornando o sistema mais transparente e menos propenso às crises criadas artificialmente. Ludwig von Mises já dizia, abre aspas, sem um sistema monetário sólido, nenhuma economia pode prosperar. Fecha aspas. E essa é a grande questão. O que temos hoje não é um sistema monetário sólido, mas sim um castelo de cartas baseadas em papel e promessas. Bitcoin, o dinheiro que o governo não pode inflacionar. Se queremos um mundo sem inflação, precisamos de uma moeda que não possa ser manipulada por políticos ou bancos centrais. E essa moeda já existe, o Bitcoin. Diferente do dinheiro estatal, o Bitcoin tem uma oferta fixa de 21 milhões de unidades. Isso significa que ninguém pode simplesmente criar mais Bitcoins do nada. Pode, como fazem com o dólar ou o real, por exemplo, ou qualquer moeda fiduciária. Além disso, ele não depende de um governo ou banco central para funcionar. A rede do Bitcoin é descentralizada e resistente à censura. Ele não precisa de intermediários, eliminando a necessidade de bancos tradicionais. As regras já estão definidas no código-fonte e não podem ser alteradas arbitrariamente. Isso garante previsibilidade e estabilidade. Ou seja, se o mundo inteiro adotasse o Bitcoin como moeda principal, a inflação se tornaria uma coisa do passado. Mas isso poderia realmente acontecer? Aqui está o ponto. O governo jamais abrirá mão do controle sobre o dinheiro sem luta. Eles dependem da inflação para se financiar e manter no poder.
O que pode acontecer, no entanto, é um movimento gradual de migração para moedas mais confiáveis, como o Bitcoin. E quanto mais pessoas perceberem que o dinheiro estatal é um esquema inflacionário, mais difícil será para o governo se manter em sua farsa. Murray Rothbard argumentava que, abre aspas, a melhor solução não é tentar reformar o sistema atual, mas sim abandoná-lo, fecha aspas. Em outras palavras, quanto mais pessoas adotarem alternativas sólidas ao dinheiro de papel, mais rápido o sistema inflacionário entra em colapso. O futuro está em nossas mãos. Um mundo sem inflação não é um sonho impossível, mas exige que as pessoas abandonem a dependência do Estado e comecem a buscar alternativas reais. O primeiro passo para isso é a educação, entender como funciona o sistema e como ele te prejudica e como escapar dele. Se você já viu o vídeo até aqui, já está na frente de 99% da população. E assim chegamos ao fim desse vídeo. Se você acompanhou até aqui, espero que tenha conseguido entender um pouco melhor como a inflação funciona e como ela afeta seu dia a dia sem que você perceba. Meu objetivo foi trazer esse tema de forma clara e acessível, sem enrolação. Ao decorrer do vídeo, eu citei vários autores. O vídeo foi baseado nas obras deles, então saiba que não tirei nenhuma informação da cabeça e pesquisei bastante para passar para vocês. Quero agradecer a todos que assistirem e apoiarem o canal nesse início. Esse é apenas o segundo vídeo e estou bem contente com o conteúdo que estamos construindo juntos. Ainda tenho muito a aprender a melhorar, então peço desculpas por qualquer erro de dicção ou edição. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco melhor esses conceitos, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com quem precisa entender esse tema e se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos. Valeu, gente!